11 fatos interessantes sobre a Revolução Industrial. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um evento importante na história. Pode ser definido como um processo de mudança de uma economia agrária e artesanal para uma economia dominada pela indústria e manufatura de máquinas. A Revolução começou na Grã-Bretanha em meados do século XVIII e se espalhou para outros países europeus, incluindo Bélgica, França e Alemanha, e para os Estados Unidos. O termo Revolução Industrial foi popularizado pela primeira vez pelo historiador econômico inglês Arnold Toynbee, que o usou para descrever o desenvolvimento econômico da Grã-Bretanha de 1760 a 1840. A Revolução da Grã-Bretanha é agora muitas vezes chamada de a Primeira Revolução Industrial, enquanto a Revolução Mundial posterior, liderada pelos Estados Unidos, é chamada de a Segunda Revolução Industrial. A indústria do algodão foi fundamental para a Revolução, enquanto as invenções foram a principal razão pela qual ela floresceu. A Revolução Industrial lançou as bases do mundo moderno e trouxe grandes mudanças, incluindo tornar os capitalistas líderes da economia mundial, dando origem ao socialismo e tendo um grande efeito adverso sobre o meio ambiente. Saiba mais sobre um dos principais pontos de virada da história mundial através desses 11 fatos interessantes. Primeiro, o comércio de algodão foi o maior motor da Revolução Industrial. A civilização do Indo, Sarasvati, Vale do Indo, na Índia, começou a cultivar algodão em 2500 a.C. e permaneceu o centro de têxteis de algodão por milhares de anos. Com a formação da Companhia das Índias Orientais em 1600, o algodão começou a ganhar popularidade na Grã-Bretanha e em 1664, a companhia estava importando 250 mil peças para a Grã-Bretanha. A demanda continuou aumentando até o século XVIII e além. Em 1700, a Grã-Bretanha era conhecida por sua indústria de lã, mas os têxteis de algodão tinham muitas vantagens de produção em relação a outros tipos de tecido. Era comparativamente mais barato, mais forte e mais facilmente colorido e lavado do que a lã ou o linho. No entanto, haviam dois desafios. A Grã-Bretanha não cultivava algodão por causa de seu clima frio e não tinha mão de obra suficiente para atender a demanda. O comércio com produtores de algodão em todo o mundo, como o sul dos Estados Unidos, forneceu a matéria-prima e com o controle político britânico sobre a Índia, a principal indústria de algodão do mundo, a situação mudou rapidamente, com a Índia sendo transformada em exportadora de algodão bruto. Inovações na tecnologia de fiação, como a fiação Jenny, em 1764, a estrutura da água, 1769, e a máquina a vapor, 1760, resolveu as questões trabalhistas e assim a Grã-Bretanha se tornou o produtor têxtil do mundo. A produção de algodão cru tornou-se lucrativa na América no século XIX e no início da década de 1830, os Estados Unidos produziam a maior parte do algodão do mundo. O cultivo de algodão usando escravos negros trouxe enormes lucros para os proprietários de grandes plantações, tornando-os alguns dos homens mais ricos dos Estados Unidos antes da Guerra Civil. A importância do algodão na economia mundial pode ser estimada pela famosa jactância do senador James Henry Ammons na Califórnia do Sul em 1858.
sem disparar uma arma, sem desembainhar uma espada. Se ele nos fizesse guerra, poderíamos colocar o mundo inteiro de pé. O que aconteceria se nenhum algodão fosse fornecido por 3 anos? A Inglaterra tombaria de cabeça e levaria consigo todo o mundo civilizado, exceto o Sul. Não, você não se atreve a fazer guerra ao algodão. Nenhum poder na Terra se atreve a fazer guerra contra ela. O algodão é rei. Segundo, começou na Grã-Bretanha e depois se espalhou para o resto do mundo. Existem muitas razões identificadas para o início da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, como necessidade, influência colonial, temperamento científico e etc. Em meados do século XVIII, muitos inventores britânicos estavam trabalhando na fábrica de uma máquina de fiação de algodão. Em 1864, com a inovação de spinning jenny, a Revolução Industrial ganhou força. Muitas inovações se seguiram e seriam guardadas como segredos comerciais pelo governo britânico. Em 1789, Samuel Slater levou projetos britânicos para a América, iniciando a instalação de fábricas no Novo Mundo. Mais tarde, ele seria referido como o pai da Revolução Industrial Americana. A Bélgica se industrializaria na década de 1820, com as fábricas de John Cockerill em Seraing. França, Alemanha, Suécia e Japão estariam entre os primeiros a seguir. Terceiro, fez a Grã-Bretanha a superpotência imperial. Embora países europeus como Portugal, Espanha, Holanda, França, Dinamarca e Grã-Bretanha tenham iniciado sua colonização antes da Revolução Industrial, a Revolução deu aos britânicos a vantagem necessária para superar seus rivais. Os dois principais fatores foram a tremenda riqueza acumulada durante a Revolução Industrial e o acesso à tecnologia que veio devido à Revolução. Em 100 anos, a Grã-Bretanha acumularia um império colonial com um enorme território que incluía Austrália, Canadá, Índia e grande parte da África. Isso levaria ao ditado na Grã-Bretanha de que o sol nunca se põe no Império Britânico. Quarto, marcou uma mudança na agricultura para a fabricação. As sociedades pré-industriais eram principalmente agrárias, com quase 80% de pessoas trabalhando na agricultura e pecuária. Havia indústrias caseiras, onde um pequeno grupo ou família produziam bens em casa, com o advento de máquinas como o arado chinês, entre outras, o trabalho na fazenda foi reduzido. A abertura de fábricas movidas por máquinas que utilizavam água, carvão e vapor levou à migração de trabalhadores para as cidades industriais, que formaram as primeiras cidades modernas. A Revolução Industrial foi, portanto, uma mudança de sociedades principalmente agrárias para sociedades industrializadas. O contraste era gritante, especialmente para as primeiras gerações de operários que conheciam a vida no campo, em comparação nas cidades industriais. Quinto, foi direcionado a inovações e invenções e levou à exploração. A Revolução Industrial não poderia ter acontecido sem as inovações dos séculos XVIII e XIX. Em 1733, James Key melhorou o velho tear manual fazendo suas simples lançadeiras voadoras, que duplicou a produtividade do trabalhador. O principal desafio foi criar um dispositivo mecanizado sutil para puxar e torcer a fibra de algodão na quantidade certa para criar um fio forte. A invenção da spinning jenny por
James Hargreaves, em 1764, resolveu este problema e aumentou em 8 vezes a produtividade. Em 1769, Richard Arkwright trabalhou nas ideias de John Kay e desenvolveu um método para conectar o Jenny a uma roda d'água, chamando-o de quadro d'água. A invenção que definiu a Revolução Industrial foi talvez a máquina a vapor de James Watt, no final da década de 1760. Que foi inventada principalmente para extrair água das minas de carvão, mas também alimentou a indústria têxtil com inovações como a mula e o tear mecânico. O motor a vapor permitiu que as indústrias se afastassem da água, expandindo assim seu escopo. A máquina a vapor rotativa em 1781 ampliou seu escopo além da indústria têxtil e da mineração. O descaroçador de algodão tornou a América exportadora de algodão cru, enquanto o processo Bessemer fortaleceu a siderurgia, entre outros. A exploração da classe trabalhadora na Europa e na América, o tráfico de escravos, a degeneração da Índia e de outros escravos coloniais e a queda da China foram talvez o combustível humano para a Revolução Industrial. Sexto, motor a vapor é considerado a invenção mais importante da Revolução Industrial inicial. O motor a vapor é denominado como inovação definidora da primeira revolução industrial na Grã-Bretanha. Foi a energia por trás das invenções avançadas em têxteis, tear mecânico, mula giratória e transporte, locomotivas e navios movidos a vapor, e foi uma das primeiras causas da transição do poder humano para o poder da máquina. Em 1712, o ferreiro britânico Thomas Newcomen combinou as ideias do engenheiro britânico Thomas Savery e do físico francês Denis Papin para fazer um motor a vapor para levantar água de minas de estanho. O motor produzia uma ação de bombeamento, mas nenhum movimento rotativo e era caro para funcionar. Na década de 1760, James Watt, um fabricante de instrumentos escocês, trabalhou junto com alguns professores da Universidade de Glasgow para melhorar o motor de Newcomen. Ele melhorou muito a energia e o custo-benefício da máquina, adaptando seu motor para eventualmente produzir movimento rotativo que ampliou seu escopo além da indústria de mineração. Sétimo, trocou o poder nas mãos dos capitalistas. O capitalismo se refere a um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. Com o controle político sobre as colônias e o aumento das inovações tecnológicas, o capitalismo estava em ascensão na Grã-Bretanha. Proprietários de fábricas e outros que controlavam os meios de produção rapidamente ficaram muito ricos e tinham mais dinheiro para investir em tecnologia e mais indústria. Naquela época, apenas os ricos podiam votar na Grã-Bretanha, com apenas cerca de 3% sendo autorizados a votar. Os capitalistas industriais gradualmente substituíram os proprietários de terras agrárias como líderes da economia e da estrutura de poder da nação. Com poder econômico e político, eles foram de muitas maneiras os novos governantes da nação. Essa mudança acabou ocorrendo em vários países em todo o mundo. Oitavo, foi a razão da ascensão do socialismo e do marxismo. O governo favoreceu principalmente os ricos no início da Revolução Industrial, com uma grande população que se sentia explorada por alguns capitalistas ricos. As tensões sociais aumentaram gradualmente.
A condição da classe trabalhadora tornou-se tão preocupante que levou à ascensão do socialismo. O socialismo é uma teoria que defende que todas as pessoas são iguais e devem ter a propriedade compartilhada da riqueza do país. O pensador socialista mais influente foi, sem dúvida, um economista e filósofo chamado Karl Marx, de 1818 a 1883. Embora alemão em suas origens, Marx passou a maior parte de seu tempo na Inglaterra, entendendo e criticando o sistema capitalista estabelecido naqueles tempos. Suas ideias desafiaram os próprios fundamentos do mundo capitalista, inspirando muitas revoltas contra o modelo. O marxismo e o comunismo como modelos econômicos são, no entanto, amplamente rejeitadas no mundo de hoje, devido à sua falta de sucesso onde quer que sejam implementados. Nono, levou a aumentar a poluição e dano grave ao meio ambiente. A poluição e os danos ambientais foram as consequências óbvias do mundo industrializado e do consumismo que se seguiu. A ascensão das máquinas exigiu grandes quantidades de energia para estabelecê-las, e combustíveis fósseis como carvão e petróleo foram queimados para energizar a indústria, resultando em fumaça e poluição do ar. Os produtos químicos eram necessários para vários processos, levando ao rápido aumento no desenvolvimento de parques industriais baseados na fabricação química de itens como corantes, plásticos e produtos farmacêuticos. As cidades foram densamente povoadas e as florestas e as terras agrícolas foram desmatadas para abrir espaço para ferrovias e outras infraestruturas. O lixo era despejado nos rios e as cidades estavam altamente poluídas. O Grande Fedor, em Londres, em agosto de 1858, foi um evento notável durante o qual o clima quente exacerbou o cheiro de dejetos humanos não tratados e influentes industriais que estavam presentes nas margens do rio Tâmisa. O avanço contínuo de tecnologia permitiu que grandes corporações ditassem o cenário industrial. Isso resultou em um efeito adverso de longo alcance sobre o meio ambiente. 10º, ele lançou as fundações do mundo moderno. Os fundamentos do que podemos chamar de mundo e estilo de vida modernos, sem dúvida, estão na Revolução Industrial. 250 anos de industrialização trouxeram mais conforto e conveniência para nossas vidas do que talvez 12.000 anos que a precedem. Os carros modernos, cidades, aviões, computadores, remédios, plásticos, celulares e etc. vem da progressão natural da industrialização. A expectativa média de vida mais do que dobrou nos países industrializados, enquanto a renda média aumentou ainda mais. Por outro lado, levou a uma desigualdade econômica profana, com cerca de 10% das pessoas mais ricas do mundo controlando 90% da riqueza do mundo. Níveis de poluição aumentaram dramaticamente, o aumento do consumismo e do materialismo, e exploração dos pobres. 11º, as crianças e a Revolução Industrial. As crianças faziam parte da força de trabalho da Revolução Industrial. Eles muitas vezes trabalhavam longas horas e eram usadas para tarefas altamente perigosas, como limpeza do maquinário. No início da década de 1860, estima-se que 1/5 dos trabalhadores da indústria têxtil britânica tinham menos de 15 anos. O governo britânico moveu-se lentamente com reformas dando algum alívio às crianças. No Factor Act de 1833, as disposições da lei incluíam
Crianças de 8 anos ou menos não podiam trabalhar em fábricas. Crianças entre 9 e 13 anos não podiam trabalhar mais de 9 horas por dia. Crianças entre 13 e 18 anos não podiam trabalhar mais de 12 horas por dia. E as crianças não podiam trabalhar à noite. 4 inspetores de fábrica foram nomeados para investigar milhares de fábricas em toda a Inglaterra e fazer cumprir a lei. Os atos Fabris melhorariam gradualmente ao longo dos próximos 70 anos, dando pequenos alívios. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses fatos sobre a Revolução Industrial? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e clica no sininho para você não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo.